Ei, pessoal, hoje continua desenho, né? Vamos lá desenhar. Vamos Professor, deixa desenhar. eu perguntar, o senhor vai postar que dia a aula gravada de ontem no seu canal? De ontem, eu gravei ontem, eu não sei, não lembro. Gravou. Eu vou ver, eu hoje costumo colocar hoje, tá? Eu te falo. Tá bom. Galerinha, eu acho que eu já tenho essa aula lá, de qualquer outra forma, de outra escola, mas eu posso gravar. Hoje eu tô gravando de novo. Queria copiar Gravei? as fotos lá que o senhor mandou através vendo o vídeo, entendeu? Relembrando a Ó, explicação e tal. certo, mas parece que já tem alguma coisa lá sobre isso. Dê uma olhada depois. Ô, pessoal, então vamos lá. Ontem nós vimos como é igual espelhos esféricos, como os raios se comportam, né? Como os raios se comportam dentro das lentes, nós vimos. E hoje nós vamos ver as imagens que as lentes formam. Continua aquela mesma ideia, tá? Tamanho, posição e natureza. Só para a gente lembrar: o tamanho maior igual ao menor, posição real ou invertida, e real ou invertida, e natureza, desculpa, na posição direita ou invertida, e natureza real ou virtual, certo? Então, nós vamos estar vendo a construção de imagens. Gente, desenho de novo, bastante desenho. Quem tem régua aí, pegue a régua, faça isso bonitinho, tá? Então, a construção de imagens. Construção de imagens em lentes, né? Nós estamos falando de lentes. Pessoal, eu vou começar pela primeira, que ela só tem uma, né? Eu vou começar hoje o contrário. Eu estava falando sempre da convergente, né? Hoje nós vamos começar primeiro com a lente que a lente divergente. Alguém chamou ali, eu vou atender agora. Espera aí. A lente divergente. Então vamos lá. Alguém chamou? Não, né? Então lá, chamou agora. Olha lá, ó. O que é a nossa lente divergente? Lembre que a lente divergente é uma lente de bordas grossas, tá? Bordas grossas, e que tem aí o nosso, ficou feio, nosso eixo principal, e que lá contém o centro óptico, o foco da imagem e o antiprincipal da imagem. Aqui eu vou ter o foco do objeto e o antiprincipal do objeto, certo? O pessoal está chamando aqui. Beleza. Ufa. Deixa eu colocar meu cachorro aqui para. Aí, já se foi. Hulk foi-se embora. Olha lá. Então, é a nossa lente divergente. Galera, aonde que eu vou colocar esse objeto? Eu vou colocar um objeto, eu vou colocar ele de azul escuro. Eu vou colocar meu objeto aqui, ó. Aqui está meu objeto. Então vamos para os raios. Primeiro raio, eu vou fazer de amarelo, dá para ver? Eu acho que dá. Primeiro raio, ele é paralelo
ao eixo óptico. Se ele é paralelo ao eixo óptico, ele vai refletir na direção de quem? Deixa eu só na direção de quem? Do foco, ó. Não é que ele vai refletir, ele vai fazer a refração na direção de quem? Do foco. Certo. Tá, se eu incidir um raio saindo daqui e passando pelo o centro óptico, ele atravessa no centro óptico. Mas se vocês observarem uma coisa, olha o que vocês podem observar. Um raio e o prolongamento se encontrou. Então, aqui formou a imagem. Detalhe, qual a característica dessa imagem? Vamos lá. Característica, ou melhor, características da imagem. Quais são? Vamos ver? Fato. Eu posso olhar o tamanho, né? Eu vou definir tamanho. Qual foi o tamanho? Olhando o tamanho. Tamanho é o quê? Menor. Nosso tamanho é o menor. Tá. Qual foi a posição? Qual foi a posição? Ou orientação, posição, orientação. Gente, ela é direita. E qual a natureza dela? Natureza. Qual a natureza dela? Ela é o quê? Não foi pelos raios de luz, foi por um raio de luz e outro prolongamento. Isso quer dizer que ela é o quê? Natureza que virtual. Então, na lente divergente, eu só tenho essas características, certo? A lente divergente, porque qualquer posição que esteja o objeto, ele vai estar do lado do que? Do lado da imagem. Então, ele sempre vai ser o tamanho menor, direita e o que? E virtual. Mesmo que for muito próximo da lente. Mesmo que for muito próximo da lente, as características vão ser o quê? Tamanho menor, posição direita e natureza virtual. Já na lente convergente, eu tenho vários, né? Eu tenho vários problemas lá, porque o objeto vai estar do lado do, do foco e do ângulo principal do objeto, né? Então, tome bastante cuidado. Vou continuar. Na lente divergente, nós só temos essas características, certo? Então, vamos lá para. Certo. Oi. Vamos lá para a outra lente. Essa aí, nós temos várias propriedades dentro dela, que aí você tem que ficar ligado, tá? Então, vamos lá. Nossa lente. Nossa lentezinha. Nossa lente convergente, certo? Vamos por pretinho. A lente convergente.
ela é assim, né? Ela é de bordas finas. Gente, bordas finas ou delgada, tá? Não é intestino grosso, intestino delgado, isso quer dizer que é fina, tá? Delgado é fino. Então tem aqui, ó, vamos só relembrar o centro óptico, o foco do objeto e o anteprincipal do objeto. Eu vou ter o foco da imagem e o anteprincipal da imagem. Certo? Então, a nossa primeira situação é a seguinte. Primeiro, objeto além do ponto, objeto além do ponto do anteprincipal do objeto. Lembre que ele está falando do anteprincipal do objeto. Então, olha lá onde vai estar o meu objeto, ó. O meu objeto vai estar aqui, ó. Objeto. Este vai ser meu objeto. Então vamos lá, as propriedades. Vou colocar o raio amarelo de novo. Certo? Vamos lá. Um raio paralelo. Um raio paralelo. Nós já sabemos a propriedade. Ele vai ser refletido na direção do foco. Olha aí o foco. Aqui, opa, aqui o jeito mais fácil, se eu jogasse lá no centro óptico, poderia fazer, poderia chegar, né? Eu poderia chegar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou jogar, eu posso pegar o raio de luz e colocar ele no foco também, só para a gente lembrar da outra propriedade. No foco, um raio de luz no foco, ele sai com paralelo. Vocês vão perceber que até horrível esse desenho. Deixa eu desenhar isso aqui reto, que essa aqui ficou torta, né? Essa. Ó, reto. E vai lá, ó. Se eu passasse aqui o centro óptico, ó. Se eu passasse aqui pelo centro óptico, epa, escorregou. Também chegaria lá, mas não vou pôr esse tanto de raio, não. Então, a minha imagem foi formada, ó. Ó a minha imagem aqui. Minha imagem foi formada. Só para a gente pensar nisso aqui, pensando nisso aqui. Qual a característica? Epa. Característica ou características da imagem. É só olhar. Vamos lá. Natureza. Natureza. Lembrando, a natureza vai ser de acordo com quem? Tamanho. O tamanho vai ser de acordo com o quê? Tamanho. Orientação, posição. Eu gosto de falar de posição. Tem livro que adota orientação. Vai ser o quê? Vamos lá. Natureza. A imagem foi formada pelos raios de luz, então ela só pode ser real. O tamanho tá claro que é menor. Isso é imagem, gente. E a posição, ela tá o quê? Invertida.
Então, ela é real, menor e o que, gente? Invertida. Essa é a natureza. Professor, aqui eu vou ter uma coisa legal que eu vou chamar aqui. Aplicações, aonde que eu uso essa lente? Quando acontece isso? As minhas aplicações vai ser usada onde? Em máquina fotográfica. Em máquina fotográfica. Aonde mais? O que acontece? Onde que mais? Aplicações. O que mais? Ela o quê? A imagem conjuga. Ficou feio. A imagem conjugada pelos olhos. A imagem é conjugada pelos nossos olhos. Gente, isso aí, lá na frente, nós vamos fazer o tipo, como que nós vamos estudar lá na frente os defeitos da visão. E aí nós vamos saber qual lente colocar e qual forma que nós vamos colocar isso aí. Então, lente convergente, primeiro, objeto além do ponto antiprincipal do objeto. Qual a característica da imagem? Natureza real, tamanho menor e posição que invertida. Quais são suas aplicações? Máquina fotográfica e a imagem é conjugada pelos nossos olhos. Essa é a nossa primeira ideia. Vamos lá para a segunda, que hoje a nossa aula é pequena, né? Pessoal, a ideia é andar com o objeto. Então, o objeto estava além do ponto de antiprincipal do objeto. Eu vou colocar o objeto agora onde? Objeto no ponto antiprincipal, objeto. Do objeto, né? Então, segunda ideia aí. Agora, o objeto, ele vai estar em uma situação aí, né? Esse é o mais chatinho de desenhar, mas vamos lá. É uma lente divergente. Divergente, gente? Isso é uma lente divergente? Me fala aí. Se Não, isso aqui é uma convergente. lente divergente. É uma lente convergente. Tem o eixo principal. No eixo principal eu tenho o centro óptico. Porra, gente, chegando agora. Não vou assistir aula, não. Eu vou ter o foco do objeto. Eu vou ter. Tem que fazer o mesmo tamanho, senão não dá certo. Vou tentar medir aqui, galera. Olha lá, ó. Tentar medir. Medir. O antiprincipal do objeto. E aí nós vamos ter o foco da imagem e o antiprincipal da imagem. Eu vou até colocar esse antiprincipal aqui, ó. O antiprincipal da imagem. Vamos colocar o objeto. Tá aqui o meu objeto, ó. O objeto está no antiprincipal do objeto, certo? Então vamos lá. Raio de luz.
paralelo vai ser refletido aonde? Na direção do foco. Eu vou fazer raio de luz no centro óptico. Não sofre desvio. Então, a imagem, é por isso que eu falei que ele é mais chato, que a imagem vai ser construída onde a minha imagem? É horrível esse aqui. A minha imagem vai ser construída em cima do anteprincipal da imagem, né? A minha imagem vai ser construída em cima do anteprincipal da imagem. Então vamos lá. Característica da imagem, né? Característica. Dicas são várias não, três, né? Características da imagem. Qual é a característica da imagem? Vamos lá? Lembre que eu vou equivaler como natureza, como que tamanho, como orientação ou posição. Então, nós temos natureza, tamanho, né? Como ela vai ser? Olha lá, natureza é formada pelos raios de luz. Se é formada pelos raios de luz, ela é uma natureza real. O tamanho, igual. E a posição é o quê? Invertida. Ó, lá, mesma coisa, só que o tamanho, né? Ela é invertida. Qual a aplicação dela? Máquina fotográfica também, que regula o foco, né? Regula o foco. Essa quase não tem muita aplicação. Essa, se eu fosse olhar, seria a lente de um olho normal, porque o tamanho do objeto que ele vê o tamanho da sua imagem, tá? Seria um objeto real, o olho normal, né? O olho sem nenhum defeito da visão. Terceiro, e aí? Estou andando com o objeto. Se eu estou andando com o objeto agora vai ficar onde? Então vamos lá. Objeto entre o ponto anteprincipal entre o ponto anteprincipal e o foco. Entre o ponto anteprincipal e o foco. Vamos ver isso. Vamos desenhar. Eu tenho uma lente delgada. O que é uma lente delgada? É uma lente de bordas finas, que é uma lente convergente. Não esqueça disso. O centro óptico, o foco do objeto e o anteprincipal do objeto. O foco da imagem e o anteprincipal da imagem. Ok? E aonde está o meu objeto? Eu vou fazer ele bem pequeno, hein? O meu objeto está entre o anteprincipal, faltou aqui, entre o anteprincipal, objeto, e o foco. Tá ele lá.
Primeiro raio de luz, paralelo, vai se refletir na direção do foco da imagem. Tá. Aqui eu vou usar esse, ó, no foco, paralelo. Olha o que foi formado lá, ó, a minha imagem. Certo? Ampliou. Só para vocês verem as características, as características da imagem, nós temos sempre a natureza, a natureza, que ela vai ser o quê? Natureza, o tamanho e a posição ou orientação. Então vamos lá. Natureza, fato. Raios de luz, então ela é real. O tamanho, vocês viram que eu coloquei aqui, só para não esquecer, aqui é meu objeto. Olha o que eu coloquei. Ficou. Dava até para fazer. Ele é maior, né? Maior. Vocês fazendo com a régua aí, vocês percebem que ele é maior. E a posição é o quê? Invertida. Professor, aonde que eu vou usar isso? Aplicações. Esse tem aplicações, hein? As aplicações. Ou aplicação, né? Onde que eu posso ver isso? Opa, você pode ver isso aonde? Projetor utilizado em sala de aula. Então, lá, ó, o projetor usado em sala de aula utiliza dessa lente. Ele pega um objeto pequeno e amplia, né? Ele pega um objeto pequeno e amplia. Se ele pega um objeto pequeno e amplia, ele vai fazer essa situação. Lógico que vocês estão vendo que não está bem retinho aqui, não. Eu sou chato com isso, quer ver? Vamos fazer ele bem retinho, que vocês vão ver que vai ficar maior. Tá lá, ó. Na imagem. Bem maior. Você fazendo isso com a régua, você vai conseguir fazer facilmente, tá? Então, lá, nós estamos andando. Eu estava além do ponto do antiprincipal do objeto, passei pelo antiprincipal do objeto, e fiquei entre o ponto antiprincipal do objeto e o foco do objeto. Chego aonde agora? Vou chegar no foco do objeto, né? Então, quarto objeto, objeto, no foco do objeto.
objeto no foco do objeto. E aí? E aí? O que acontece? Então vamos lá. Tenho aqui uma lente delgada. O que é uma lente delgada? É uma lente de bordas finas, também conhecida como lente divergente ou convergente. Foco do objeto. Ó, como é maior, eu vou pôr o foco do objeto aqui, ó. Foco do objeto aqui. Ô, minha querida, não precisa assistir, não. Você tá. O foco do objeto e o foco da imagem. Aonde anda meu objeto? No foco do objeto. E aí? Vamos lá. Raios de luz. Nosso raio de luz. Paralelo. Vai ser refletido na direção do foco da imagem. Olha o detalhe. Centro óptico. Ficou tortinho aqui porque escorregou. Vamos apagar. Ó. Opa! Os raios não se encontram. Professor, e se os raios não se encontram? O que que acontece com isso aí? Os raios não se encontraram. O que que eu faço, professor, quando os raios não se encontram? A característica, só vai ter uma característica, na verdade. Opa. Ou melhor, só vai ter uma característica. Característica da imagem. Característica da imagem vai ser só uma. É de natureza qual? De natureza imprópria, não forma a imagem. É de natureza imprópria. Isso quer dizer que não forma o quê? Imagem. Não vai formar a imagem. Certo? E agora, José? Só falta uma aí. Eu andei com a minha com o meu objeto e cheguei agora onde? Objeto entre o foco do objeto, né? Que eu tenho dois, o foco do objeto e o centro óptico. Foi a única posição que me sobrou, né? Única posiçãozinha que me sobrou, né? Ô, galera, eu esqueci de comentar nessa aqui, nessa quarta, aonde vai ser aplicado, né? Qual é a aplicação? Vou colocar aqui, não vou apagar ali. Qual vai ser nossa aplicação? A nossa aplicação vai ficar
Aonde está a nossa aplicação? Eu esqueci de falar para vocês sobre a aplicação. Ou aplicação. Nossa aplicação. A nossa aplicação é a seguinte: ela vai ser usada essa aplicação, essa situação objeto no foco, né? Objeto no foco do objeto, vai ser as lentes de holofotes de longo alcance. Os faróis de milha do carro usa essa situação aí, tá? Então, lentes de holofote de longo alcance. E aí, por último, objetos entre o foco do objeto e o centro óptico. E o centro óptico. Vamos colocar lá uma lente delgada, que é uma lente delgada, é uma lente de bordas finas. Se é bordas finas, eu vou fazer assim, ó. Eu vou aumentar para vocês verem o que eu vou fazer. Foco do objeto e anteprincipal do objeto. Foco da imagem e o anteprincipal da imagem. Meu objeto vai estar onde? Meu objeto. Meu objeto vai estar aqui, né? Então, vou lá. Raio paralelo na direção do foco. Certo. Centro óptico. Opa. Centro óptico. Galera, presta bastante atenção nisso. Os raios não se encontraram, ó. Os raios não se encontraram, mas eles estão abrindo aqui, ó. Então, se eu prolongar isso aqui, prolongar, esse é o mais chato de desenhar. Se eu prolongar isso, epa, se encontrar. Os raios vão se encontrar. Então, aqui formou uma imagem. Não é em cima do anteprincipal, não, hein? Formou aqui minha imagem. Tá? Fazer esse desenho bem. Epa! Aqui está minha imagem. Aí, a característica dessa imagem é qual? Ou melhor, as características.
As características vai estar relacionada à natureza, vai estar relacionada ao tamanho, e vai estar relacionada à posição. Então vamos lá. Olha comigo. Natureza, ela é feita pelos raios de prolongamento, então ela é virtual. Virtual. O tamanho está claro, maior, tá? O tamanho está claro, maior. E a posição, ela é o quê? Toda virtual à direita. Toda virtual é à direita. Professor, aplicação, aonde que se aplica isso? Aplicação. Quem faz isso aí para você é a lupa, ou conhecida como lente de aumento. Então, lupa ou lente de quê? De aumento. Galerinha, essa é a nossa aula de hoje, tá? Mais um tanto de desenho aí, certo? Tá gravado, eu vou colocar lá as aulas ainda hoje, no final da tarde. E detalhe, eu já vou enviar isso aí. Vá fazer uma prova de biologia tranquilo e boa prova de biologia aí para todo mundo. Tá bom? Obrigada. Valeu, tchau para vocês. Fique com Deus. Não vão colar na prova, não, tá? Vamos fazer com Tchau, responsabilidade. Tchau. tchau, Tchau. tchau. Tá bom, tchau.